Bom dia, sejam todos bem-vindos. Gente, eu tenho tanta coisa, eu fiquei sentindo como eu começaria esse nosso encontro hoje, porque eu tenho tanta coisa para compartilhar com vocês e nós temos todo o nosso movimento de cura para viver, né? Então, eu vou tentar, vou me esforçar, realmente me empenhar, para nós dividimos em duas partes. Eu falei, nossa, daqui a pouco a nossa live tem que ter 2 horas, 1 hora só não está sendo suficiente. E aí eu senti como nós deveríamos começar esse encontro, né? Como eu começo o meu dia? Começo o meu dia fazendo as minhas atividades e um dos movimentos marcantes do meu dia é parar para ouvir o momento litúrgico às 6 horas da manhã. E o evangelho de hoje fala muito forte, trouxe com muita força uma frase que eu quero repetir para vocês. E eu senti que eu precisava pegar a minha Bíblia e trazer da minha Bíblia essa passagem. Que é a seguinte: hoje nós estamos falando de Marcos, capítulo 4, versículo 22. Ele diz o seguinte: porque nada há oculto que não deva ser visto, descoberto. Nada secreto que não deva ser publicado. Nessa frase, nós encontramos uma grande justificativa para a nossa prática do olhar sistêmico. Tudo deve ser visto, tudo deve ter um lugar. Ser visto no sentido de encontrar um lugar para a contribuição, para o desenvolvimento de todo o nosso sistema, de todas as pessoas. Tudo e todos devem receber o seu devido valor. Então, me tocou muito, porque essa pequena passagem do Evangelho de hoje traz para nós a importância do que nós estamos praticando aqui. A compreensão de que se lá dentro do ventre, em algum momento, houve um evento, ou a existência de um embriãozinho, ou nos foi entregue algo para que aquilo fosse visto, aqui vem a confirmação. Porque nós falamos que nós repetimos situações da nossa vida. Porque existem situações disfuncionais experimentadas pelos nossos antepassados que precisam ainda ser vistas, esperam um lugar, e nós passamos a repetir para que esse lugar seja dado, seja concedido. Então, não nos é entregue para que nós soframos, para que nós vivamos ciclos de repetição. Não é esse o objetivo. O objetivo do ciclo de repetição é promover a cura. E através desta palavra, nós encontramos a resposta para tudo que nós estamos praticando todos os dias nesses nossos encontros. Na sequência, eu quero trazer para vocês uma frase que eu ouvi hoje, e depois eu vou trabalhar mais profundamente na comunidade com vocês, mas uma frase que fala sobre caminhos, uma frase que fala sobre iniciar novos caminhos. De um documentário muito interessante que eu comecei a assistir, não terminei não, que apareceu para mim mais uma vez como presente no Netflix, que fala sobre as viagens da família Schumann. E ali, logo no começo do documentário, a mãe, né, que viaja junto, diz o seguinte: o primeiro passo para a grande viagem é marcar a data para a saída. O primeiro passo para a grande viagem é marcar a data para a saída. E eu quero convidar quem ainda não marcou a data para a sua viagem de cura, que marque agora. Porque eu marquei segunda-feira sem ter a compreensão dessa frase. Mas desde segunda-feira que eu estou aqui com vocês, eu tenho uma data que é um princípio dessa viagem, a segunda-feira, e é o final dessa viagem, quinta-feira da semana que vem, aonde eu vou trazer na bagagem um novo conteúdo para usufruir com profundidade por toda a minha vida. Então eu convido a cada um a se perguntar se já marcou a data para essa viagem de cura do cordão umbilical. Se já realmente se conectou com essa data de saída. Porque às vezes a gente fala, eu quero, mas eu ainda estou paralisado. Então, viver o processo de cura é viver todo o processo de cura. E esse processo de cura vem de um compromisso. Esse compromisso é
Eu ouvir todos os dias a aula, eu praticar o que a aula traz para mim, eu usufruir dos benefícios dessa aula. E qual é o outro pedido? Compartilhar, levando a cura a muitos. E aí eu entro numa outra mensagem dessa madrugada que foi encantadora. Eu vou citar vou citar hoje algumas séries, alguns documentários. Depois que nós acabarmos sobre a questão de cura, eu volto e falo com vocês a respeito, principalmente desse documentário que foi muito bom. Mas hoje eu quero só utilizar de algumas coisas que aconteceram nele para trazer para vocês um contexto. Porque o nosso foco hoje é a cura do cordão umbilical. Mas o que acontece? Eu comecei a assistir a esse documentário no começo da semana e tenho certeza que ele tem uma outra mensagem para a gente que futuramente nós vamos trabalhar relacionada a todos os traumas estacionais. Mas foi interessante porque faltavam 20 minutos para esse documentário terminar. E eu tinha 20 minutos só para assistir, para ele terminar hoje. Eu falei, nossa, mas eu já entendi todo o contexto, eu já entendi a mensagem que ele quer me passar. Será que eu perco tempo assistindo 20 minutos desse documentário? E aí me vinha muito forte. Tudo que você começa, você tem que terminar. Por que você vai deixar alguma coisa em aberto? Falei, já entendi o recado. Vamos colocar os 20 minutos que faltam do documentário. Foram os 20 minutos mais ricos do documentário. Por quê? Porque apareceu algum desenrolar novo na história do documentário? Não. Mas porque nos últimos 9 minutos de documentário vem um apanhado de imagens. Ela começa a trazer um apanhado de imagens falando sobre tudo o que aconteceu na vida dela. E aí, nesse momento, me veio muito forte que nos últimos tempos, desde que eu voltei de férias, alguns documentários e alguns filmes abordam sempre trazem sempre uma mensagem de fundo, que o sofrimento não seja em vão. Então a gente olha para o filme A Troca e entende que o sofrimento da mãe e a vida da criança não foi em vão, mas trouxe a oportunidade de promover uma grande cura naquela região para todas as famílias que sofriam e estavam sendo colocadas em risco. Nós olhamos para várias situações. Citei ontem numa aula a questão do Tancred, o quanto o sofrimento do Tancred não foi em vão, quando muitos se tornam doadores de medula a partir dele. Trouxe para vocês vários exemplos. Esse documentário também fala muito sobre uma síndrome que se chama a Síndrome da Fadiga Crônica, e todos os questionamentos, as condutas médicas, enfim. Não vou entrar no contexto para nós não alongarmos muito o assunto, mas é relatado por uma pessoa que sofre dessa fadiga e que resolve se conectar a outras pessoas que vivem o mesmo contexto e fazer diferente. Elas acabam se debilitando, ficando num quarto escuro, e ela resolveu fazer diferente. Ela resolveu criar um documentário, levantando uma bandeira que todos nós precisamos olhar para isso, para que o sofrimento dela não seja em vão. Então, hoje tem um chamado muito forte para nós. O que você está fazendo com o seu sofrimento? Em todos os aspectos. Todos nós, diariamente, vivemos desafios. Alguns períodos mais, outros períodos menos. Ninguém de nós está blindado. Eu já disse isso para vocês. Nós não estamos blindados. Eu vivo adversidades. Quem passou comigo o período de pandemia viu eu chegando numa live, contando que tinha acabado de positivar uma pessoa aqui dentro de casa. Enfim, a todo momento, cancelei viagem. Enfim, a todo momento existem coisas que impactam muito a saúde dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa. Coisas que impactam menos, mas que geram desconforto. Mas a todo momento nós somos expostos a isso. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Nos lamentando? Nos sentindo desamparados diante de Deus? Ou então nós vamos à igreja e ficamos ali pedindo? Ah, por favor, me poupa disso, me poupa disso. Será que ao invés de resistirmos a tudo isso e olharmos para isso e sentirmos como essa minha dor agora pode se expandir em solução para mim e o meu aprendizado se expandir como contribuição da coletividade? Sair do quarto escuro
Essa moça que fez esse documentário não conseguia segurar por muito tempo um celular na mão. Tamanho era o cansaço físico que ela sentia. E o que ela faz? Ela se supera, criando um documentário que vai ser transmitido para o mundo, e ela faz um movimento mundial para que todas as nações, para que todos os governantes olhem para isso. Então, como será que eu não estou usando do meu sofrimento para me acomodar? E aí eu venho para cá e eu peço a cura. E a minha oração não faz efeito. Eu rezo, mas nem vou mais participar dos encontros, porque não está fazendo efeito. Por que a minha oração não está fazendo efeito? Porque eu não estou aprendendo com o meu sofrimento. Eu não estou dizendo que tenho que pedir sofrimento todos os dias, mas o que existe hoje na minha vida? É o medo, é o ressentimento, é a estagnação, é a dificuldade financeira, é uma questão de relacionamento. Como eu vou aprender agora? Como eu vou me relacionar com isso? Porque a todo momento, o mundo se conecta com cada um de nós e fala um monte para cada um de nós. Fala um monte para cada um de nós. Agora, cabe a cada um de nós receber a mensagem ou não. Eu fiz uma reunião agora cedo e eu estava sentada esperando a reunião começar e a Lígia está viajando, está na casa de uma amiga e ela passou uma mensagem dando bom dia para a gente e nisso acabou a energia. Eu peguei e brinquei com ela. Bom dia! Mas acabou de acabar a energia aqui, eu tenho uma reunião, estou correndo para resolver isso. Ela respondeu, eu sou a luz dessa casa, eu estou aí, não tem luz. Nisso começa o momento litúrgico. O que fala o comentário do momento litúrgico? Sobre a luz. Jesus é a luz. Quando o momento litúrgico veio, a compreensão veio, os sinais foram compreendidos, a energia se restabeleceu, a conexão da internet voltou e eu tranquilamente fiz a minha reunião. Então, a todo momento, vários estímulos estão sendo entregues para nós. Mas vamos voltar lá, nesse documentário, que eu disse que os 9 minutos finais foram muito significativos. Ela fez um apanhado de imagens com os outros participantes que trouxeram depoimentos nesse documentário. E nesse apanhado de imagens, eu anotei aqui para não esquecer de nenhum. O que apareceu? Apareceu uma teia de aranha toda com gotículas de água. Olha, me arrepia todo. Para quem está assistindo as nossas lives desde a semana passada sabe o quanto essa teia de aranha já significou para todos nós. Apareceu um sol e ela fala, ela se emociona com o sol. Ontem nas nossas aulas, quando trabalhamos o sol, a Rita, inclusive, gentilmente compartilhou comigo um story que ela fez falando sobre o nosso encontro e a força do sol. Apareceu a força do azul, que nós ontem trabalhamos tanto a força do azul, com fitinhas de um movimento universal que eles fizeram, aonde através da fitinha eles tiveram visibilidade, força para serem vistos. E acreditem se quiser. Acabou o documentário, apareceu esse documentário da volta ao mundo, da família, comecei a assistir uma das primeiras cenas, leão marinho, que ontem foi abordado no nosso encontro da manhã também. Gente, em 10 minutos, Deus falou comigo, olha, tudo o que eu te mostrei na última semana está aqui. Está aqui como? O que você está fazendo com o seu sofrimento? Desse sofrimento você está enxergando o que eu já te dei. A solução com o sol, a solução com o azul, a solução com a aranha, a solução com o leão marinho? Ou você está segurando uma caixa de lenço e se lamentando? Então, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos hoje de mais esse movimento de cura. Nós vamos persistir nesse movimento de cura. Mas nós precisamos mudar a nossa conduta. Sabe, ontem, num dos nossos encontros, a Maria José dizia, eu vi uma boneca de pernas cruzadas e eu entendi que a gente precisa descruzar as pernas e ir. Descruzar as pernas e ir. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Primeiro, muda a sua conduta. Se ainda não resolveu, ontem eu recebi uma mensagem, puxa, parece que não está fazendo efeito para mim.
Você está no meio do processo. Nós estamos falando que hoje é o 4º dia de 9. E você está dizendo que não está dando certo. Então, como você está se colocando diante disso? Agora, a partir do momento em que eu sinto que está dando certo ou não, eu também preciso expandir. Se o meu sofrimento ficar olhando para o meu umbigo, ufa, passou, graças a Deus, consegui. Nossa, com esses encontros eu consegui. Será que se cumpriu a minha melhor versão, o meu melhor potencial? Agora, se eu entendo, caramba, essa dor pode ser a dor de alguém que precisa ouvir isso também. Então, espera, eu vou mandar um bilhetinho, vou falar, olha, ouve isso, ou lê um versículo da Bíblia, ou assiste essa live de hoje que vai te fazer bem. Como eu estou compartilhando a minha contribuição de cura? A minha cura precisa reverberar. E todos os dias eu repito e vou repetir de novo. Para mim, a palavra que a Fernanda trouxe mudou tudo. Predestinados. Vocês são escolhidos. Se você está aqui hoje, se você é uma das 400 e poucas pessoas que nos ouve através dos nossos canais hoje, você é escolhido para estar aqui. Como Beth dizia, uma palavra muda tudo. A primeira vez que um filho fala mãe para sua mãe, algo novo acontece dentro dela. E hoje eu estou dizendo, você é um escolhido. Você é um escolhido. O que você vai fazer agora com este título que te foi entregue? Vai olhar para o peso ou vai olhar para o presente? Sabe, que o nosso coração realmente se abra para esses inúmeros presentes, que uma teia de aranha se torne um grande presente para você, que uma imagem de um leão marinho se torne um presente para você, e que você realmente hoje determine o dia da partida da sua viagem. Para quem está chegando hoje, faz o seguinte, começa a assistir de hoje. Se você estiver bem, não estiver cansado, cansada fisicamente, dá para fazer o primeiro dia junto com o de hoje, o segundo dia junto com o de amanhã, sábado e domingo você assiste o outro e fica em dia. Uma outra forma, assiste quinta e sexta e sábado e domingo, põe os 3 primeiros dias em ordem. Ou deixa para o final e faz no final. Mas faça 9 dias, né? Faça 9 dias. Não deixe de fazer essas aulas que já passaram. Segue com a gente ao vivo, mas em algum momento inclui na sua rotina, na sua agenda, assistir essas aulas. Para quem está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que Deus te chamou. Que bom que Deus está trazendo você aqui. Nós, de braços abertos, estamos te recebendo e dizendo, estamos nos unindo a mais pessoas para propagar e expandir mais amor de cura. E eu fico muito feliz. Você é um sinal de Deus na vida de todos nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá, então. Convido agora vocês, então, a fecharem os olhos, se quiserem tomar um pouquinho de água. Estamos silenciando interiormente. Vamos sentindo uma luz muito intensa. Talvez você consiga perceber uma presença de um sol acima de você. Talvez você consiga sentir o calor desse sol te envolvendo e alcançando o centro do seu coração. No centro do seu coração, você percebe a sua essência e a força que a sua essência possui. Sua essência, que representa o milagre da vida, a força do amor do seu pai e da sua mãe, que promoveu a sua existência. Nessa essência, uma parte do Deus Criador, do Deus da vida, do Deus que lhe permite criar e acessar a abundância de recursos que transborda
no centro do seu ser. Esse Deus vivo que habita em você, ele proporciona o crescimento, lhe proporciona a evolução. Hoje, eu convido você a observar para onde você está voltando o seu olhar. Desde o momento da sua concepção, a sua conexão com o seu cordão umbilical, para onde você aprendeu a voltar às suas lentes de percepção diária. E como essas lentes estão interpretando a sua vida? Você interpreta a sua vida através do caos? Você interpreta a sua vida como uma oportunidade de desenvolvimento constante? Veja, o Deus Criador que habita dentro de você tem o poder de propagar, mas essa propagação precisa ser ajustada. Eu preciso calibrar essa propagação, porque essa propagação ela pode tanto multiplicar bênçãos, como pode multiplicar dores. Se eu passo a olhar para o barulho se potencializa. Se eu passo a pensar na coceira, a coceira aumenta. Então é importante calibrar a interpretação que eu tenho sobre a minha existência, sobre a minha vida. Porque a forma como eu interpreto se multiplica na minha existência. Isso é muito significativo. É importante nós compreendermos que essas interpretações, elas não surgiram do nada. Essas interpretações, elas podem surgir a partir de 3 grandes estruturas. A primeira estrutura é a sua herança genética. Tudo que os nossos antepassados viveram é escrito num diário. Esse diário que nós chamamos de inconsciente coletivo familiar. Existe também o diário universal, inconsciente coletivo universal, aonde registros são feitos a partir das experiências vividas. Então, se uma pessoa acredita que mergulhou no mar, saiu e ganhou na loteria, e associa que mergulhar no mar dá sorte, ela vai escrever isso no inconsciente coletivo da família. Mas também, se ela mergulhou no mar, saiu e teve uma pneumonia, e ela passar a acreditar que foi o mar que causou a pneumonia, ela vai deixar anotado nesse inconsciente coletivo da família. Então, veja, eu recebo um manual de instruções, de memórias, que se chama herança genética. Essa herança genética de memórias vai gerar interpretações. A segunda forma de vivermos interpretações surge a partir do momento da nossa concepção. Como eu fui concebido? A partir de um desejo, a partir de um abuso. Como estava emocionalmente o meu pai? Como estava emocionalmente a minha mãe? Essa forma de sentir o espaço aonde aconteceu, tudo que envolveu a minha concepção, a data, os eventos mundiais, os eventos familiares, os eventos individuais, podem acrescentar tanto de forma positiva como negativa para essas memórias.
Se no ano em que eu nasci houve um grande desenvolvimento da família, isso certamente vai impactar na minha interpretação sobre a vida. Se no ano em que eu nasci houve uma grande perda, também vai impactar sobre a minha existência. Então, a primeira, a herança genética, a história que é deixada. A segunda, as situações, as sensações que envolveram o ato da minha concepção e todo o período gestacional. A forma como eu me relacionei dentro do ventre, a forma como eu me senti dentro do ventre, todos os eventos que envolveram a minha família, vai gerar uma marca em mim. E o terceiro movimento é a influência do mal. A influência do mal que me é entregue através de atitudes que geraram situações disfuncionais no passado e não foram resolvidas. Por exemplo, quando na minha família alguém foi considerado um agressor, tirou a vida de várias pessoas, alguém que auxiliava na prática de abortos, alguém que maltratava, alguém que castigava. Todo esse mal que ainda não foi conciliado, resolvido, também me é transmitido. Então vejam que essas três formas de transmissão, elas chegam através do cordão umbilical. Elas chegam através do cordão umbilical e elas vão gerar interpretações e experiência. Dentro dessa herança genética, é importante nós olharmos para inúmeros eventos. E diariamente eu estou citando alguns. Eu quero trazer hoje, entre alguns, os laços de amor, de paixão, que foram estabelecidos e não puderam ser concretizados. Então, por exemplo, a minha mãe era apaixonada por alguém e foi proibida de se relacionar com esse alguém. Se frustrou e passou uma vida inteira pensando, nossa, se eu tivesse me casado com ele, tudo seria diferente. Como fica dentro de nós, inúmeras vezes, nós nos disponibilizamos, mesmo sem saber, eu nem sei que isso aconteceu com a minha mãe, mas nós nos disponibilizamos a pagar essa conta. E passamos a repetir partes dessa história, como se dessa forma nós pudéssemos resgatar aquilo que ainda não foi vivido, esse amor que não foi experimentado. Ou então, às vezes, o seu pai era noivo e aconteceu um acidente e essa noiva partiu precocemente. Enfim, muitos podem ser os eventos que levem a uma ruptura desses laços de amor, de paixão. E em algum momento, isso pode vir à superfície através da sua vida. É importante nós olharmos também para algumas características da forma como os nossos antepassados se relacionaram com a vida. Pessoas com depressão, se o seu pai, se sua mãe, se seu avô, se seu avó possuíam um quadro de depressão. Como eram armazenados esses registros, a forma de enxergar a vida? Uma forma escura. Quando alguém foi internado numa clínica por uma doença mental e ali tolhido a sua própria liberdade. Quando alguém foi colocado em um cárcere. Quando alguém foi impedido de sair.
Todos esses impedimentos hoje precisam ser ouvidos pelo seu coração, para que o seu cordão umbilical agora viva uma grande cicatrização. E nós pedimos aqui a luz de Deus, a mão de Deus, que através do Espírito Santo o remédio seja entregue, esse cordão seja cicatrizado. Nós precisamos olhar também para os nossos irmãos, você que tem irmãos mais velhos. Talvez uma vida interrompida, não importa se o aborto foi intencional ou foi um aborto natural antes de você. Como você se relaciona com esse ventre? Você se sente merecedor desse ventre? Você sente como se você estivesse tomando o lugar de alguém? Você que tem irmãos mais velhos, como foi o impacto neles quando eles souberam da gestação, da sua gestação, que a sua mãe esperava você dentro do ventre? Você foi desejado por esses irmãos? Ou de alguma forma, esses irmãos se sentiram ameaçados por você? Esses irmãos sentiram que eles perderiam a atenção, que eles teriam que disputar a atenção com um bebê que passa a ser inconscientemente interpretado como uma ameaça. Será que nesse momento você não deu um passo para trás e disse: eu não devo seguir. Eu não sou digno de merecedor da minha vida. Eu estou tomando o lugar de alguém. Eu estou representando a ameaça a alguém. Meu irmão, eu fico aqui. Eu não vou. E de repente, nesse momento, nos seus primeiros momentos de vida dentro do ventre, você já está desistindo da sua própria vida. E você assume uma energia de invisibilidade. E na vida adulta, no seu desenvolvimento escolar, você se queixa que a sua professora nunca olha para você. Você se queixa que o seu aluno nunca te percebe. Você se queixa que o seu superior dá chance e oportunidade para outros colaboradores, mas você nunca tem direito de demonstrar os seus projetos. Você se queixa que o seu marido não te dá valor, que a sua esposa não te dá valor, que os seus filhos não te ouvem, que você não é reconhecido diante desses filhos, que os seus clientes não chegam e que você tem um projeto lindo. Quantas vezes eu olhava para cima da minha mesa e eu via uma cartilha pronta, eu via uma metodologia toda criada, e eu chegava na janela da minha sala e dizia: Senhor, se me for permitido, ouve o meu chamado, ouve o meu pedido de socorro, eu quero compartilhar com outras pessoas de todo esse processo que está aqui pronto. Por que ninguém me vê, Senhor? E quando eu fiz esse pedido, tudo me foi entregue. E nesse momento, eu quero que você saiba que se você está aqui é porque Deus também quer responder para você. Porque Deus quer colocar na sua vida, agora quase 500 pessoas, como está colocando neste momento na minha. Neste momento, nós estamos em mais de 500 pessoas conectados. E a nossa rádio, nesse momento, ela alcança o Japão, ela alcança Portugal, ela alcança Londres, ela alcança a Argentina, ela alcança vários estados do Brasil. Senhor, cura agora cada um desses cordões que agora estão nas suas janelas pedindo: eu quero ser visto, eu desejo ser visto. Agora eu te convido para olhar para todas as mágoas que foram herdadas através desse cordão. Os ressentimentos, o desejo de vingança que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós viveram e de alguma forma impactaram de forma negativa e ainda hoje precisam ser vistos. A conciliação precisa acontecer e através de você o julgamento pode cessar. Não existem mais certos ou errados. Afinal de contas,
Com todas as adversidades, a vida prosperou. E se a vida prosperou, nada foi em vão. Mas agora, o embate pode cessar através de você. Agora, através de você, o olhar misericordioso, o olhar de compaixão. Agora você consegue abrir o seu coração e dizer: esta família tem um lugar especial para cada um. Para que cada um seja curado. Se o meu pai, o meu avô, o meu bisavô se sentiu marginalizado, se sentiu injustiçado, agora existe um grande momento para que essa cura aconteça. Eu não estou dizendo que é para você ignorar a dor, mas eu estou dizendo que um Deus de amor vem trazer a grande cura, vem trazer uma grande transmutação. E eu preciso dizer para você que o sofrimento de cada um não foi em vão. Mas agora, através da chama violeta, a transmutação acontece. E através da luz do Espírito Santo, o remédio é entregue, o bálsamo é entregue, a cura é entregue. Todo sentimento de abandono, todo sentimento órfão, muitas vezes pais vivos que não conseguiam entregar o amor, o olhar para os seus filhos. Agora, a cura para todos os abusos psicológicos, abusos emocionais, bullying, culpa por ter usado entorpecentes, culpa por não ter atendido a uma expectativa. Vamos agora nos tornando um canal de cura, um rio aonde a sua água purifica, renova, restabelece. Agora uma renovação. Uma grande renovação. E você que se sentia invisível agora, perceba que cada parte do seu corpo toma forma, toma vida. O Deus vivo explode no centro do seu coração. A energia se materializa em você. E sim, você agora recebe todo o direito de ser visto, de ser vista. Obrigada, Senhor, pela cura que recebemos hoje. E mais uma vez, com todo respeito, eu convido você a se conectar a essa oração. E se você tem o hábito de praticá-la, convido você a rezar comigo. Se você não tem, peço que você abra o seu coração para receber a energia do bem, o transbordar do amor, porque essa oração traz para você essa linguagem. Eu te amo e quero compartilhar com você do amor que cura. Então, nos abrimos respeitosamente, respeitando o movimento individual de cada religião e trazendo essa oração como uma forma universal de traduzir que eu agora expando o amor e falo ao seu coração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reverenciamos todo esse movimento, toda essa cura que vivemos hoje, sentindo gratidão, sentindo que algo novo se expande dentro de nós.
reverenciamos e podemos ir voltando. Eu preciso trazer uma percepção, antes de nós terminarmos, que tem um coração muito desconfortável com a questão do bullying. Quando eu falei a palavra bullying, foi interessante, porque doeu, e da mesma forma que doeu, me veio, é preciso falar ainda mais sobre esse assunto. E é importante nós compreendermos que por detrás do bullying existe uma oportunidade de olharmos para algo maior. Então, se o seu filho está vivendo bullying, se você um dia viveu bullying, troque as lentes. Não sinta mais resistência por aquela criança que praticou, por aquela pessoa que gerou em você o desconforto. Mas entenda que através dela, a palavra de Deus queria se manifestar. Aquilo que está oculto precisa vir à superfície. E este oculto, ele busca um caminho. E nem sempre esse caminho é: oi, minha querida, tudo bem, tudo certo? Às vezes esse caminho é um caminho no embate, na agressão. Porque esse caminho chega a partir de uma raiz, de um histórico. E esse caminho vai chegar para você para que uma nova consciência venha. Agora, se eu resisto e eu começo a sentir raiva, ressentimento por aquela criança que estuda com meu filho e que está gerando bullying, alguma coisa vai acontecer e eu vou fazer o papel da mãe daquele que pratica o bullying de algum jeito. Sabe por quê? Porque, no fundo, é difícil entender isso. Mas existe um ato de generosidade naquele que causa uma dor na gente. Quando uma criança na escola pratica um bullying, de repente, ele está poupando um membro do sistema familiar de causar um ato de agressão contra uma criança. Se lá atrás um pai praticou, por exemplo, um abuso psicológico numa criança, era o que ele podia fazer naquele momento. Pode ser que nas gerações seguintes essa criança se sinta abusada psicologicamente por um amigo, por um professor. Quando o professor, quando o amigo se disponibilizam, quando um vizinho, enfim, se disponibilizam a fazer, a praticar, liberam este pai de ser condenado por uma prática. Então veja que existe um propósito. Existe um propósito. Essa consciência muda tudo. Aquela criança certamente tem uma engrenagem no sistema dela, aquele adulto tem uma engrenagem no sistema dele, que se conectou à minha engrenagem. E é esse entendimento que eu preciso trazer para a superfície, porque daí eu contribuo para a minha cura, para o meu resgate, para que essa palavra se cumpra na minha vida. E o que eu vou fazer pelo outro? Se eu for próxima e eu tiver acesso a uma conversa, eu posso dizer, somos dois adultos e eu me senti injustiçado, eu posso dizer. Agora, se eu não tiver, o que eu vou fazer? Contribuição através da oração. Amanhã, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos olhar para todas as pessoas que passaram na nossa vida. E vamos orar por aquelas que contribuíram através de ações positivas. Mas nós também vamos orar para aquelas que contribuíram através de impactos negativos. Então, se hoje, na sua memória, eu estou toda arrepiada, já começarem a surgir lembranças, cria uma listinha. Começa a colocar o nome dessas pessoas nessa listinha.
Posso fazer duas listas, aquelas que me causaram desconforto e aquelas que me causaram conforto. Vamos trazer todas elas para cá. E vamos fazer uma grande corrente de oração para a multiplicação da cura dentro de nós. E quando eu me curo, quando o meu cordão umbilical se cura, através do cordão umbilical que me liga, que me conecta aos meus filhos, esse transbordar de cura também está acontecendo. Quando eu começo a perceber essa semana que parece que tem alguma coisa nova acontecendo dentro da minha casa, é porque eu estou me curando. Ontem eu coloquei no canal do Telegram isso, né? Interessante, ontem à tarde, vários atendimentos onde as mães queriam tratar os filhos. E por onde começamos? Tratando as mães. E olha que legal, né? Quando a Nalda coloca, obrigada por sua visibilidade. E eu digo, você pode ser vista agora. Obrigada pela sua também, por você estar aqui e poder ser vista agora. Por você encontrar o seu lugar. E obrigada a cada um, porque cada um que está aqui hoje está sendo visto. Se você se sentir invisível, hoje você está sendo visto. Porque Deus te chamou e te colocou aqui. Mas só finalizando então, se começarem a vir na lembrança essas pessoas, façam uma listinha, tragam essa listinha para cá. E amanhã a gente vai fazer esse grande movimento de cura. Vamos lá, gente, já venci o meu horário, já passei. Quero pedir mais uma vez, não sendo chata, mas é um pedido de Deus. Vamos multiplicar. Nessa reunião que eu fiz hoje de manhã, uma pessoa extremamente querida, de coração, que transborda a luz, eu disse isso para ela. Eu sozinha, eu estou buscando todas as formas de expandir a oportunidade de cura e de contribuição. Mas eu tenho certeza que se de mão em mão nós formos nos conectando, muitas mãos unidas, aonde vai chegar toda essa cura? Então eu peço que cada um realmente, né, viva esse compromisso de compartilhar agora esse conhecimento que está nos sendo entregue, porque ele não é meu, ele não é seu, ele é para todos. Então vamos multiplicar a oportunidade de cura que nós vivemos hoje. Um grande beijo, um dia abençoado para todos vocês. Vejo vocês amanhã, então. Fiquem com Deus. Amo todos vocês. Um beijo no coração. E podem continuar mandando mensagem, que eu estou amando ler todos, responder todos. Às vezes demora um pouquinho, porque tem mensagem, gente, que é um livro, mas que eu leio com todo amor, com todo carinho. Não estou reclamando, não. Estou adorando. Um beijo, fiquem com Deus.